Epístola de João, capítulo 4, versículo 1 a 6, foi até o versículo da nossa leitura bíblica hoje. Primeira Epístola de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Amém? Todos encontraram? Primeira Epístola de João, lá perto do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Todos encontraram? Amém? Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero invocar o Teu Espírito Santo nesta manhã, aqui neste lugar, nesta palavra, que eu venho trazer uma palavra de edificação, de consolação e de exortação. Que eu venho trazer uma palavra de crescimento, de maturidade, que venha levar o Teu povo, Senhor, a crescer cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento e agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos uma cultura no nosso país, no Brasil, nós temos uma cultura onde as pessoas, elas são muito levadas pelo sobrenatural. O europeu, ele já é mais levado pelo intelectual. Então, para você chegar num país da Europa e implantar uma igreja, você precisa ter muita bagagem bíblica para poder você fazer um trabalho lá. Por isso que muitos vão e às vezes fazem um trabalho, a igreja lá não cresce, porque o pessoal europeu, ele quer argumento mesmo. Se não tiver argumento, você dança feio lá, né? Não adianta querer chegar lá com... Já o brasileiro, o latino em geral, tem essa tendência de gostar do sobrenatural, de manifestações sobrenaturais. Por que isso? Porque nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa mistura africana, com os africanos trouxeram a cultura deles, as religiões, que eram religiões voltadas para o sobrenatural. Nós temos a tradição indígena, onde os índios também é muito voltado para o sobrenatural, né? Essas questões que eles faziam. E isso está impregnado no nosso sangue, na nossa natureza. Então a gente quer ver as coisas acontecerem, né?
Por isso que muitas igrejas que aparecem por aí manifestam demônio, às vezes não é nem demônio, mas ele está manipulando o povo, e ali as pessoas acabam acreditando e daqui a pouco está cheio, porque as pessoas querem ver aquilo. As pessoas não querem palavra, não querem conhecimento, não querem nada disso. As pessoas querem ver a manifestação. E nesse querer ver a manifestação, há um descuido, porque as pessoas não sabem a procedência. Então, assim, Maquiavel, né, um filósofo da antiguidade, político, que escreveu um livro, O Príncipe, ele fala que os fins justificam os meios, né? Os fins justificam, não importa o que aconteça no meio do caminho, importa o resultado. Mas não, nós somos cristãos e nós não podemos usar qualquer meio para atingir um objetivo, de forma alguma. Nós temos que ir pelo meio certo. Então, nós precisamos estar atentos. As manifestações, elas acontecem tanto no sentido espiritual da parte de Deus. Agora vamos entrar num ponto bem delicado agora. São 3 espíritos que operam no mundo. O primeiro é o Espírito de Deus. Segundo, o Espírito do homem. O Espírito do homem. E terceiro, o Espírito do diabo. Esses 3 atuam na face da terra. Quando o Espírito de Deus está agindo, nós sentimos alegria e paz. Quando nós conhecemos a Cristo, recebemos a Cristo, nascemos de novo, e o Espírito Santo de Deus está atuando na igreja, a gente sente, é confirmado, testifica com o nosso espírito. E as manifestações do Espírito de Deus é para trazer alegria e paz, nunca para trazer confusão. Esse negócio de profecia para trazer confusão, profecia para deixar a pessoa com medo, profecia para a pessoa ficar pior do que entrou no culto, não é de Deus. Não é de Deus. Ou é do diabo, ou é a pessoa que está profetizando, está fabricando. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Né? Quando o espírito humano, quando é o espírito humano, precisamos conversar com a pessoa, pois ela pode estar na carne, inconsciente, ou pode estar sofrendo algum transtorno mental. Então tem pessoas que às vezes estão na igreja, toda hora está revelando, toda hora. Essa pessoa, ou ela está na carne, inconscientemente, por ingenuidade, achando que é Deus que está falando, ou ela pode estar com alguma doença mental, ou ela pode estar endemoniada também. Já peguei situações de pessoas que estavam endemoniadas. Né? Quando o espírito demoníaco age, há engano, medo e insegurança. Quando é o demônio que está falando na boca de uma pessoa, mesmo que ele esteja profetizando, parecendo que é um profeta de Deus, as pessoas que têm o Espírito Santo sentem. As pessoas sentem medo, as pessoas sentem insegura, não sentem firmeza naquilo. Não é Deus que está falando, a pessoa sente logo. Né? Então assim, então vamos procurar conhecer os sintomas da opressão demoníaca. Como é que o diabo age? Quais são os sintomas de que o diabo está agindo num ambiente, na vida de uma pessoa? Amém? Nós estamos aqui. O primeiro sintoma são prisões e amarras. O primeiro sintoma de uma ação demoníaca são prisões ou amarras. João capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você é liberto pela verdade, né? Quando você está debaixo de uma ação demoníaca, você está preso, você fica com a vida amarrada. Ele diz aqui, prisão é a incapacidade de fazer aquilo que se deveria ser capaz de fazer.
isto é, derivado ao controle de demônios. Uma incapacidade para perdoar, para amar alguém, para regozijar-se, para adorar. Uma incapacidade de fazer o que se deve é também uma indicação de que há uma força espiritual que trouxe aquela prisão. Então, às vezes, existe uma prisão. A pessoa está ali, está servindo a Deus, está na casa de Deus, mas ela está aprisionada, né? Então, essa cadeia precisa ser quebrada. Então, ele vai deixando bem claro: incapacidade de perdoar. Eu não perdoo, quem perdoa é Jesus. Não, Jesus me deu autoridade para perdoar. Ele disse que se eu não perdoo o meu irmão, lá na oração do Pai Nosso, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Está escrito bem claramente: se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Como é que eu quero perdão de Deus se eu não perdoo, né? Depois ele diz aqui: incapacidade para amar alguém. Eu não amo ninguém. Tem pessoas que se gabam, que não amam ninguém. Gente, a gente tem que amar. Deus é amor, e se Deus está na vida da gente, a gente tem que amar. E a gente vai amar não é as pessoas por interesse, não. Aí eu vou amar quem pode me dar alguma coisa, quem pode me beneficiar, quem pode me satisfazer o desejo meu. Não, eu vou amar as pessoas independente do que ela pode me oferecer, do que ela tem para me oferecer. E amar não é eu estar aí beijando ninguém, agarrando, melando, aquela coisa toda. Amar é eu entrar na necessidade da pessoa. Quando eu entro na necessidade, eu tenho falado sempre isso para vocês. É duas palavras que se ensina na igreja e que as pessoas às vezes se perdem com elas. É essa questão do amor e a outra é a santidade. As pessoas confundem muito essa questão do amor e a questão da santidade. Ele acha que amor é sair beijando todo mundo, melando todo mundo. Não. Amar é eu entrar na necessidade. Você está necessitando de alguma coisa que eu posso te servir, eu vou servir. Isso é amor. Eu não estou sentindo nada, nem vontade. Às vezes eu estou nem com vontade de fazer aquilo, mas eu estou ajudando você na sua necessidade. Então eu não vou sair por aí tocando trombeta que te ajudei, não, porque eu ajudei, né? Não tem, também não vai funcionar. Aí ele vem aqui. Dificuldade de amar. Outro ponto: incapacidade de regozijar-se. Tem gente que não tem alegria. Já viu pessoas que às vezes servem a Deus, mas ela não consegue ter alegria? É uma pessoa infeliz, é uma pessoa semblante caído, né? Tem alguma ação de demônio. Não quer dizer que a pessoa está endemoniada, está possesso, mas tem alguma ação de demônio na vida daquela pessoa que precisa ser quebrada. Outro ponto: adorar. Tem gente que não consegue adorar. A gente vai adorar e às vezes está na hora do louvor, celebrando, jubilando, né? Ele não consegue nem bater palma. Ele fica assim o tempo todo. Ele não consegue entrar na adoração. Ele está assistindo um culto. Ele está assistindo o povo cantar. Ele não está participando. O culto não é para a gente assistir. O culto é para a gente cultuar. Nós temos que entrar no culto. Nós temos que adorar a Deus junto com a congregação. Não ficar para trás, né? Então, muitas vezes nós vamos para esse lado. Tem pessoas que têm dificuldade mesmo por causa de traumas, de frustração. Ela não consegue se liberar no louvor, ela não consegue dançar na presença de Deus, né? Por quê? Porque ela está travada, existem amarras, existem feridas ainda que estão ali prendendo a vida daquela pessoa. Está lá, Jeová é o teu cavaleiro, né? Está lá dançando e ele fica só olhando. Mas por que esse povo fica dançando, né? Ele não consegue. É porque existe coisa, amarras na vida da gente. Pode ser amarras teológicas, conceitos que a gente aprendeu dos nossos pais, que estão ali na nossa vida, e podem ser amarras também espiritual, ação de demônio, travando a vida da gente, né? Incapacidade de fazer o que se deve. É também uma indicação de que há uma força espiritual que trouxe aquela prisão. Você sabe o que tem que fazer,
e não faz, o que acontece? Você não consegue fazer, você até quer fazer, mas você não consegue, há uma ação de demônio travando. Existe alguma coisa travando e você precisa se libertar daquilo. Precisa se libertar, né? Então esse é prisão. O segundo aspecto que nós encontramos chama-se compulsão, de que há uma ação de demônio agindo na vida da pessoa. Quando alguém se sente compelido a fazer alguma coisa que não quer fazer, a despeito de todos os esforços para resistir, pode estar certo de que há algum espírito imundo em operação. Cada hábito pecaminoso começa com uma entrega aos desejos da carne. A contínua indulgência com o pecado terminará abrindo a porta a demônios. Lucas capítulo 8 e o versículo 29, eu vou ler aqui, o Evangelho de Lucas, o capítulo 8 e o versículo 29, Lucas escreve o seguinte: porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Então, 8:29, então o demônio, havia uma compulsão. O que é uma compulsão? Um impulso, uma força impulsiva, descontrolada, que leva você a fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Seja o que for. O que eu estou fazendo? Ai meu Deus, de novo. Então existe, né? Eu já me arrependi, já pedi perdão a Deus daquele pecado, mas eu continuo caindo nele. Existe ali uma ação de demônio. Essa ação de demônio pode ser algo, a gente tem que identificar, porque aí onde entra, eu costumo falar lá em Tiago 5,16, ele diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ele não manda confessar para o pastor, para o presbítero, nem para... Ele manda confessar para o outro. Quem é o outro? O outro é aquela pessoa que eu confio, aquela pessoa que eu sinto segurança, aquela pessoa que eu sei que vai ouvir o meu pecado e não vai sair falando, e vai me ajudar em oração. Por quê? Porque eu pequei, caí de novo, caí naquele mesmo pecado. Eu não quero cair naquele pecado, mas eu estou caindo. Se eu estou caindo, existe uma ação de demônio, e eu tenho que identificar como é que os demônios estão agindo. Pode ter uma ferida emocional na minha vida que está aberta, que não foi curada. Pode ter o quê? Pode ser um pecado de iniquidade. O que é um pecado de iniquidade? O pecado de iniquidade é um pecado repetidamente cometido na família, que vem de geração em geração. Às vezes vem lá dos meus avós e vai passando de geração em geração. Isso chama-se iniquidade. É um nível de pecado que eu não consigo lidar com ele. E aí o diabo se aproveita, é um demônio que age ali. E eu preciso me libertar daquilo ali. Eu me lembro que, eu não gosto muito de falar isso, parece que eu estou expondo, tá? Mas é verdade, a gente tem que falar, né? Eu quando não era crente, eu mentia muito, mentia mesmo. E quando eu aceitei Jesus, eu vi que mentir não era certo. Deus, a Bíblia condena a mentira. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Eu não sou filho do diabo, mas eu me pegava mentindo. Aí eu fui orar, descobri onde é. Aí eu identifiquei. Minha mãe, meu irmão, minha irmã, já era de geração, já era uma coisa que vinha de geração. Eu identifiquei na minha família uma iniquidade. Isso aí não era simplesmente um pecado de mentira, era uma iniquidade que tinha na minha árvore genealógica. E eu tive que me arrepender daquele pecado da minha família, e eu tive que orar e pedir perdão para Deus, e pedir para Deus: Senhor, me ajuda, que eu não quero viver uma vida de mentira.
Eu não quero viver uma vida de mentira. E aí, acabei, graças a Deus, Deus me deu vitória nisso aí. No meu primeiro casamento, quando eu fui casar, eu estava noivo, eu falei para a mulher, olha, deixa eu falar um negócio para você. Eu não quero mentira entre nós, né? Qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa, mesmo que seja escandalosa, eu quero que você me fale. E eu também vou falar para você. Entendeu? Então, na época que eu cometi a besteira que eu fiz, eu confessei para ela, procurei a mulher para confessar. Ela não quis aceitar, pronto, também. Né? Então, assim, mas a mentira, engraçado que minha mãe, assim, não mentia não, escorregava. Até hoje, infelizmente, ainda tem isso na minha família. E aí ela dizia, a mentira tem perna curta. De vez em quando ela pega na mentira. Mas mentira tem perna curta. Ela mesmo ensinava pra gente que mentira tem perna curta. Daí eu falei pra ela, mãe, realmente tem perna curta. A senhora mente, a senhora não sabe que mentira tem perna curta. Por que a senhora tenta mentir pra mim? Hoje eu falo pra ela, mãe, eu acho engraçado, a senhora quer subestimar a minha inteligência. Aí ela fica sem graça, toda sem jeito. Mas tem que confrontar. É pecado, eu vou ficar, não, mamãe tá certa, bonitinha, você tá sendo mentirosinha, bonitinha. Que nada, é minha mãe, eu tenho que confrontar também. Eu falo a verdade para ela, mãe, a senhora mente. A senhora não mente não, a senhora escorrega. Entendeu? Né? Ah, nossa, pastor é grosso com a mãe. Não, estou querendo que ela chegue no céu. Se ela se consertar, ela vai para o céu. Né? Outro ponto que nós vemos aqui. Então a compulsão leva a fazer alguma coisa que eu não gostaria de fazer. Drogas, sexo, mentira, roubo, calúnia, um monte de coisa que é errado. E às vezes eu saio fazendo. Por quê? Porque existe às vezes a pessoa nem quer fazer, mas aí o diabo está ali fazendo, querendo dominar naquela área. Outro aspecto que nós encontramos, outro sintoma de que existe uma ação demoníaca, é um comportamento irracional. Marcos capítulo 5, e o versículo 2. Marcos capítulo 5, versículo 2 e 3. Ele diz assim, ó. Ao desembarcar logo, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Está vendo? O que é isso aqui? É um comportamento irracional. O cara vai viver em sepulcro. É normal? Não é normal. É um comportamento irracional. Então você vê a pessoa cometendo alguns comportamentos que são irracionais. E aí você vê que ali existe uma ação de demônio na vida da pessoa. Eu me lembro quando eu estava lá na Mansão Vida, uma vez eu falei para a Dona Esther, Dona Esther, aqui tem muita gente com doença mental, mas a senhora sabe que a maioria é demônio, né? Ela falou, eu já senti isso. Falei, pois é, a maioria é demônio. E era tão prova que era demônio, que no dia que eu estava lá, trabalhando, não tinha ocorrência, não é, amor? No dia que eu estava trabalhando, não tinha ocorrência. Mas no dia que eu não estava, havia ocorrência. Já viu eu chegar falando, né? Eu não estava trabalhando e chegou a ocorrência. Fulano fez isso, né? Eu falava, fugia, batia no outro, queria matar o menino, arrancou um pedaço da cama, de ferro da cama lá, para querer matar o outro lá dentro. Você está entendendo? Então isso é o quê? É ação demoníaca. Então muitas vezes, preste bem atenção, eu não estou aqui querendo dizer que uma doença mental é demônio. Existe doença mental, existe traumas, feridas emocionais. Agora, se você não resolver essa questão da ferida emocional, ela é uma porta aberta para demônio. Se você não buscar a cura da sua alma, a cura das feridas emocionais, dos traumas, você vai estar com um buraco aberto para demônio. Foi o que aconteceu comigo, eu fazendo batalha espiritual, guerreando, expulsando o demônio, e tá aquela coisa toda, né? Eu, Cláudia, Dona Terezinha, o menino tudo da igreja, a gente expulsando o demônio, e eu com a brecha na minha vida. Qual era a brecha? Eu não tinha perdoado minha mãe, eu não sabia. Eu não sabia que eu não tinha perdoado minha mãe. Para mim eu tinha perdoado, mas eu estava com essa brecha. E aí o diabo entrou nessa brecha, nesse buraco que tinha. E ali ele passou a rasteira. E uma vez o apóstolo Mateus falou para mim, rapaz, o diabo ele é milenar, ele sabe todas
as artimanhas, tu vai se meter com ele, né? E com ferida na alma. Então, para entrar em batalha espiritual, eu preciso ver minha vida como é que está. Eu preciso me consertar. Eu preciso me desfazer de tudo que é errado na minha vida, de tudo. Tirar, vomitar tudo, jogar tudo para fora. Eu tenho que fazer que nem os caras fizeram no navio, jogaram as coisas do navio tudo para fora. Aí Jonas falou: o problema não é o navio, nem ninguém, o problema sou eu. Aí eles jogaram o Jonas dentro do mar. E o peixe engoliu o Jonas. Né? Outra menina estava até contando, não sei que você tem que era saco de água. Se prepara, Deus. Então, assim, comportamento irracional. Às vezes nós cometemos coisas que não tem, poxa, não tem lógica. Não tem lógica. Eu, quando cheguei em São Paulo, quando eu me desviei, que eu fui embora para São Paulo, eu estava na Avenida Paulista, encontrei um satanista que eu não sabia que era satanista, o cara com a pasta executiva na mão, e ele falou que eu era pastor. Eu falei: não sou pastor não. Não, você é pastor. Eu falei: não sou pastor. Ele falou: você é pastor, quer me enganar? Ainda me xingou. Aí ele falou: olha, sabe o que foi que aconteceu? Eu sei da tua história toda, e contou. Ele falou: tu caiu numa coisa que tu jamais pensava que iria cair. Tu jamais pensava que ia cair. Eu derrubei tudo nessa hora. E peguei tudo no cansaço. Eu estava cansado na época. Por isso que hoje, até ontem na aula de psicanálise, eu estava dizendo para os meninos: não absorva o problema de ninguém. Eu vou para o consultório, anoto, saí dali, eu não quero nem saber. Eu nem me lembro mais do que o paciente me falou. Se me perguntar na rua: aquele assunto lá, o que foi que o senhor mandou fazer? Eu digo: só na próxima sessão. Sabe por quê? Se eu ficar absorvendo problemas dos outros, vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Eu adoeci. Eu adoeci. Absorvendo problema. Então não absorva o problema de ninguém. De ninguém. Então eu era um pastor que eu ficava na igreja, o irmão desempregava, eu ficava desesperado. Eu não dormia direito, eu não parava de jejuar enquanto Deus não abrisse a porta. A pessoa estava separando, misericórdia. Eu virava à noite aconselhando o casal para ele não separar. E acabou separando assim mesmo. Entendeu? Então o que acontece? Não adianta, gente, você ficar absorvendo o problema dos outros. E ali o que aconteceu? Eu fui ficando cansado, esgotado. Eu estava esgotado emocionalmente, espiritualmente. Perdi a força. O diabo me pegou na fraqueza, né? Então cuidado com essas coisas, né? Por isso que eu faço questão de ensinar, de explicar, para que vocês não entrem em situação difícil depois. E depois estejam se arrebentando sem saber por quê, né? Então, assim, um comportamento irracional. O que é um comportamento irracional? Vários. O cara morar no cemitério é um comportamento irracional, né? É um comportamento irracional. Você vê, eu estava vendo a Damares, o cara falando de criança aqui, não pode entrar dentro do assunto, e ela falando do cara que, criança, bebezinho, o cara abusava de bebê, gente, bebê. Isso é normal? Isso é uma coisa irracional, gente, isso é uma ação demoníaca mesmo. Como é que esse demônio entrou ali? Alguma coisa teve, e esse demônio entrou e se alojou ali na vida daquela pessoa, né? É irracional mesmo, entendeu? Então são essas coisas, comportamento, cuidado com... Aí ele vem aqui, ó, qualquer forma de comportamento irracional é uma indicação de forças sobrenaturais em operação. Uma tendência para o suicídio é irracional. Não desejar ter amigos é irracional. Recusar-se a comunicar com alguém são condutas irracionais, né? Então ele fala aqui, ó, suicídio. Não é que todo mundo que está pensando em suicídio está endemoniado, não é isso. Existem os transtornos de ansiedade, de depressão. Depressão não é brincadeira. Quando uma pessoa chegar para você e disser que está com depressão, nunca diga que ela está com frescura, não faça isso. Está com palhaçada. Tem gente que fala assim, né? Está com palhaçada. Não, depressão existe mesmo. A depressão existe. Certo? E leva a pessoa a querer tirar a vida, a pessoa perde o prazer.
O suicida, ele não quer se livrar da vida, ele quer se livrar da dor que ele está sentindo. E ele acha que isso, tirando a vida, vai passar aquela dor. Então nunca julgue, foi para o inferno. Eu não sei. Uma vez a pessoa falou que eu ia para o inferno lá, eu falei, olha, deixa eu te falar, eu não sou dono do inferno, eu não tenho o registro de lá, de quem vai entrar, de quem vai sair. E eu não tenho do céu também. Eu só sei de uma coisa, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sei que eu vou. Agora minha mulher, se ela vai, ela é que sabe. Meus filhos, se eles vão, eles é que sabem, né? Eles é que sabem se vão. Os irmãos da igreja, eu quero encontrar todo mundo lá. Eu quero chegar lá e, que bênção, você está aqui. Eu quero ver todo mundo lá. Mas eu não vou botar a mão no fogo pela salvação de ninguém. Cada um sabe da sua vida com Deus, né? Então é importante a gente ter cuidado. Tem algum comportamento em mim que está me levando à destruição e eu não consigo me livrar dele? Procura ajuda, irmão. Não fica com esse problema com você, não. Procura ajuda, tá? Procura ajuda. Porque se você for ajudado, você vai resolver seu problema. Agora, pessoas certas, né? Outro ponto que ele coloca aqui. Doenças inexplicáveis. Existem doenças que são somatização de dor. Lá em 1 João 3, versículo 8, ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as trevas, as obras do diabo. Preste atenção, existem doenças que são psicossomáticas. O que é doença psicossomática? Doença psicossomática é dor emocional que você vai guardando, e chega uma hora que aquilo ali se transforma em uma dor física, câncer, uma artrite, qualquer outra coisa, né? Um lado positivo que eu vejo da minha mãe, é um lado positivo, né? Ela tem 84 anos, lúcida. Dona Laura também, né? Dona Laura está melhor do que minha mãe, que anda, mãe não anda. Então assim, mas eu aprendi uma coisa, minha mãe, ela não guardava as coisas, quando ela tinha de esculhambar, ela esculhambava mesmo. E ela não guarda a mágoa. Isso eu peguei da minha mãe. Se eu tiver um problema com você, você pode saber que você vai ouvir. E vai ouvir mesmo. Eu não vou ter pena não, vai ouvir mesmo. E se eu tiver com raiva, você vai ouvir com mais peso ainda, né? Então, se eu vou chegar e falar, tá, mas depois, para mim não aconteceu mais nada. A pessoa, para mim, continua sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, eu trato do mesmo jeito, entendeu? Eu não guardo rancor. Deus trabalhou isso na minha vida. É duas coisas. Eu não guardo coisa, eu não fico... Não, eu vou lá e chego, fulano, assim, chego, assim, tô pau da vida com você, você fez isso comigo, e você não deveria ter feito, e pá. Mas depois passa aquilo ali, parece que não aconteceu nada. Eu vou meter o que estava aqui dentro. Agora, as pessoas que guardam, que não têm coragem de falar, porque não tem coragem de falar, então guarda. Eu não vou ofender os outros. Bem, vai morrer, você vai morrer. Vai morrer cedo. Vai morrer cedo. Minha tia morreu com 62 anos. Uma mulher muito boa, minha tia era boa demais. Era tão boa que morreu nova de doença, morreu de câncer. Porque ela guardava tudo. O marido maltratava ela, xingava ela, bebia, até bater nela chegou a bater, mas ela não revidava. Os filhos maltratavam ela, faziam coisas, xingavam, e ela não revidava, guardava aquilo para ela, ficava com aquela dor retida. E aquilo ali, o que aconteceu? Ela pegou um câncer. Câncer, 75% das doenças é considerada cientificamente como doenças de ordem emocional. Então, tá com problema, resolva. Tem que falar com alguém, resolva. Tem que buscar ajuda. Pastor, eu tô com uma ferida, eu descobri que eu tenho umas feridas, tenho uns traumas. Vamos tratar deles aí, vamos procurar tratar deles, certo? Vamos trabalhar isso aí.
Mas não fique com mágoa guardada no seu coração. Não vai ajudar você em nada, vai te adoecer. E você tem doença e vai no médico e o médico não descobre nada. Faz uma bateria de exames e não descobre nada. Eu tive 2 pacientes que comprovou isso. Fazia uma terapia de grupo ali na UBS, aqui no Cruzeiro do Sul, e tinha uma paciente que ela estava com o corpo todo marcado, todo, da cabeça aos pés, todo cheio de marcas, de manchas. E ela foi no dermatologista, foi no psicólogo, foi no psiquiatra, foi no céu, só tomando medicação, e não descobriu o que a mulher tinha. Aí começou a participar da terapia de grupo. Na 3ª sessão, a mulher chegou, ela estou melhorando das manchas. Hoje ela não tem uma mancha mais. Ela não tem mais uma, eu vou pedir até para ela gravar um vídeo falando sobre isso. Ela não tem mais uma mancha. E outro foi um professor lá no Centro Médico de Brasília, quando eu estava trabalhando lá, no consultório, teve um professor que chegou lá também, cheio de mancha na pele, e os médicos não identificaram o que era. E depois das terapias, ficou bom, ficou bom. Então tem muita doença que ela é de ordem emocional. Eu costumo até dizer, as pessoas, elas não conseguem relaxar, elas não sabem relaxar. Na hora do pega para capar, você tem que parar um pouco, dar uma pausa. Nem que for no banheiro, vai no banheiro. Respira, solta a respiração. Solta a respiração, conta até 20. Aí relaxa. Daqui a pouco você está bonzinho. Você está bonzinho. Mas a gente não sabe relaxar. A gente não, eu sei. Mas as pessoas, muita gente não sabe, não consegue. Na hora do desespero, fulano, que relaxar que nada. Não, é a hora de relaxar agora. É a hora de relaxar agora. Que relaxa, que nada, negócio de relaxar. Você tem que relaxar. Na hora que estiver muito estressado, muito afobado, muito... Por quê? Quando você relaxa, você respira, aquela ansiedade ela vai embora. A ansiedade ela passa, ela vai embora. Mas se você ficar dando lugar para ela, chega uma hora que ela vai ser tão veloz que o diabo vai ter acesso ali às suas emoções. Então é importante isso, tratar, né, das emoções. Olha, eu tenho esse problema, não sei se é emocional, mas eu não consigo, já fui no médico, não consigo descobrir nada. Então são as doenças psicossomáticas, doenças inexplicáveis. Lucas 10, o versículo 10 e 13. Lucas 10, versículo 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, não, Lucas 13, Lucas 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Existem doenças que são espirituais. Você ora, a pessoa fica bom. Existem doenças que são espirituais. Então, por isso que nós temos que guerrear, partir para cima, entendeu? Brigar mesmo, partir para cima do diabo e mandar ele sair das pessoas, né? Então, são essas questões, doenças que são chamadas psicossomáticas. Agora, a libertação. Como é que vai ser a libertação? Primeiro, Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto ao diabo? É resistindo às obras dele, é resistindo à vontade dele. Ele quer que eu faça isso, mas eu não vou fazer. Ele quer que eu haja dessa forma, mas eu não vou agir. Ele quer que eu me comporte desse jeito, mas eu não vou me comportar, eu vou fazer o contrário. Então é assim que a gente resiste ao diabo.
E como nós vamos trabalhar numa libertação? Primeiro você tem que repreender. Você detectou ali que tem um demônio, vai orar pela pessoa, e tem um demônio, e o demônio se manifestar, e aí? Você vai fazer o quê? Vai correr? Eu aceitei Jesus numa igreja muito boa, igreja pentecostal, tudo. Mas, quando manifestava o demônio, iam uns 30 irmãos para cima daquele endemoniado, e o demônio botava todo mundo para correr. E não saía. Quebrava banco, batia em obreiro, né? Uma vez o endemoniado puxou a gravata do presbítero, uma vez o endemoniado enrolou com a dirigente de círculo de oração, entendeu? Aí, por que isso, pastor? Essas pessoas não são crentes, não tem o Espírito Santo? Eu também não entendia. Eu não entendia como é que um crente cheio do Espírito Santo não conseguia expulsar o demônio de uma pessoa. Aí, quando eu conheci o pastor Amigo Guimarães, conversando com ele falou para mim: Gessé, você vê que Jesus levou os discípulos junto com ele para expulsar o demônio. Então os discípulos aprenderam com Jesus na prática. O problema é que você fazia parte de uma igreja que você não via isso acontecer. E que a liderança não levava, nem praticavam isso. Era a igreja mais voltada para o lado de falar em línguas e profetizar. Mas não tinha essa questão de libertação. Quem era forte em libertação na época era a Casa da Bênção e a Deus é Amor, que eram as igrejas mais antigas desse libertação. Então eles tinham o programa Voz da Libertação, o pessoal caindo endemoniado, e a igreja, a Casa da Bênção, né? Mas a minha igreja, que eu fazia parte na época era a Assembleia de Deus, a gente não trabalhava com libertação. Hoje já não se trabalha mais com libertação. Mas nós temos que reconhecer que nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar demônio. É no nome de Jesus. Não é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele me purifica do pecado. Mas tem crente que fica: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, né? E o demônio não sabe. Porque ele sabe que quando você fala isso, ele sabe que você não tem consciência da sua autoridade no nome de Jesus. Agora, porque um crente que tem consciência da autoridade dele no nome de Jesus, quando o demônio se manifesta, ele diz: demônio, em nome de Jesus, está amarrado. E se ele querer insistir, de joelho aí, com a mão para trás, ele obedece. Ele obedece, o demônio tem que obedecer. Ah, pastor, mas o demônio vai obedecer? Vai. Sabe por quê? Porque na hora que eu estou no ministério de libertação, eu estou com os anjos de Deus ali do meu lado. Os anjos de Deus estão comigo. E a palavra de Deus diz que os anjos são espíritos que foram liberados para ministrar em favor dos santos. Nós temos anjos aqui tem anjos aqui dentro. E quando eu dou uma voz de comando, o demônio tem que obedecer. Ah, mas ele tem que obedecer. Em nome de Jesus, ele tem que obedecer, né? Porque aí uma vez eu já ganhei pessoas que eram de terreiro de umbanda, dessas coisas, vendo eu libertando, ministrando libertação. Ele falou: engraçado, lá no terreiro, os caboclos, os Exu, as entidades, eles são tão poderosos, e aqui eles batem cabeça. Aqui você dá a ordem, ele é amarrado e ele fica aí amarrado. Eu falei: porque o nome de Jesus tem mais poder do que eles. E a pessoa, quando vai para o terreiro assim, o que acontece? Ele começa aí porque achou bonitinho, faz uma consulta. Primeiro faz uma consulta com a cartomante, joga lá as cartas, ou se não joga um búzio, dá até certo, né? Aí a pessoa começa a gostar. Daqui a pouco a pessoa começa a dizer: não, você tem que fazer um trabalho. Aí a pessoa já tem que pagar o trabalho. Aí depois passa um tempo, a coisa começa a... não, você tem que reforçar o trabalho. Aí você tem que fazer um trabalho mais caro ainda. Aí depois que você já gastou tudo que você tinha, que não tem mais dinheiro, aí ele diz: agora você tem que desenvolver, você é médio. Ele diz desse jeito. Quando ele pega uma pessoa que é pobre, que ele sabe que não tem dinheiro, aí ele diz assim: você é médio. Você é médio. Você precisa fazer a cabeça, rapar. Aí a pessoa pega, a pessoa aceita, né?
Aí vai lá para o Roncó, um quartinho que tem lá, a pessoa fica 21 dias naquele quartinho, raba a cabeça, fica 21 dias naquele quartinho comendo, sabe o quê? Comendo coisa podre. Comendo coisa podre. E com sangue, com tudo isso. E quando ele sai de lá, ele toma um banho de abô. O abô é fedor de fossa. É o mesmo fedor de água de fossa, o abô. Eles pegam aquilo ali para dar banho na pessoa, para descarregar, para não sei o quê. Você está entendendo? E quando a pessoa quer sair, já está dominado, não consegue mais. Porque já está dominado. Uma vez teve um rapaz que era pai de terreiro, num terreiro lá na Ocidental, e a gente estava reunindo no colégio, quando começamos, e Deus falou para mim assim, vá lá falar com ele. Aí eu falei, mas Senhor, eu estou só. Deus falou, eu estou com você, vá lá. Aí eu fui, né, bati na porta, aí a moça veio me atender, aí ela falou, quem é o senhor? Eu falei, meu nome é Gessé, eu faço trabalhos espirituais também. Aí ela falou, para quem que você trabalha? Aí eu falei, eu trabalho para Yeshua. Yeshua. Aí foi lá, falou para ele. Aí ela veio e falou, ele mandou eu entrar. Eu entrei, estava lá, ele ajudando ele. Manelzinho, lá. Não, Manelzinho. Aí cheguei lá, aí ele falou assim, sim, o senhor, qual é o seu guia mesmo? Eu falei, Yeshua. Olha que eu sou macumbeiro desde criança, nunca vi esse guia. Eu falei, deixa eu falar para o senhor, eu sou pastor evangélico. E o meu guia é Yeshua, que significa Jesus em hebraico. E ele mandou vir aqui dizer para você o seguinte, que você está com uma doença incurável. E que se você se voltar para ele vai curar você. Mas se você não se voltar, você vai morrer. Aí ele regalou o olho e ele falou, como é que o senhor sabe que eu tenho essa doença? Ele estava com AIDS, ninguém sabia, só quem sabia era ele e acho que era a Lucineide, que era a mulher que cuidava dele lá, né, junto com ele. Ele falou, como é que o senhor sabe disso? Eu falei, eu estava ali arrumando as cadeiras eu sou pastor de um grupo que está servindo ali naquela escola, eu estava lá arrumando e Jesus mandou vir aqui falar com você, porque ele te ama. Se você aceitar ele agora, ele vai curar você. Ele começou a chorar, ele falou, quando eu tinha 9 anos, eu ia para a igreja, mas entrou um negócio em mim e ninguém conseguiu me libertar. Aí um pai de santo lá da Bahia me levou para lá e me criou. Então não tem como eu largar. Eu falei, tem sim. Se Jesus mandou eu vir aqui é porque tem. Ele falou, não tem, eu estou muito comprometido. Mas o senhor pode vir aqui a hora que o senhor quiser. As portas estão abertas. Gostei do senhor. O senhor pode vir a hora que o senhor quiser. Eu falei, mas eu estou falando. Jesus falou, se você entregar o seu coração para ele, ele vai curar você. Ele falou, chorou. Com um mês e pouco ele morreu. Um mês e pouco, né? Então Deus estava, você vê o amor de Deus como é grande. Ainda fez ir lá para falar de Jesus para aquele homem, porque Deus queria salvar a vida dele, né? Então assim, é você ir no nome de Jesus, ter confiança na autoridade que você tem no nome de Jesus. Outra coisa, para a gente trabalhar com libertação, é quebrar, renunciar às alianças antigas. Renunciar mesmo. Não flertar com o diabo. Eu sempre falo, eu sempre converso lá em casa, a gente está sempre conversando, né? Falo, gente, não flerta com o diabo. Porque se você flertar com o diabo, ele vai ter legalidade na sua vida. E depois você quer ir confrontar ele. Como é que você vai confrontar o inimigo, sendo que você está com coisa do inimigo na tua mão? Ele vai cobrar, né? Então assim, renunciar às alianças antigas. Uma vez, eu me lembro que teve uma moça, uma menina que chegou na igreja, ela aceitou Jesus, que ela não queria que quando a pessoa aceitava Jesus, eu levava para o gabinete no outro dia. No gabinete, o que eu fazia com a pessoa? Eu orava, levava a pessoa a renunciar a alguma aliança antiga, alguma coisa,
E o demônio tinha que sair, manifestava às vezes. E essa menina, ela tinha aceitado Jesus. A gente levou no gabinete, conversou, tudo, mas não manifestou o demônio na hora. Quando foi um dia, ela estava no culto, o demônio manifestou. Quando foi no outro culto, o demônio manifestou de novo. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí o demônio, eu peguei e falei para ela, falei, ó, amanhã eu quero o gabinete. É a salinha, né, Cláudia? A famosa salinha. Amanhã eu quero conversar com você lá na salinha. Aí veio. Aí eu falei assim, o que está acontecendo que você... Eu disse, eu não sei, pastor. Aí na hora, eu orei por ela. Quando eu orei, o demônio manifestou. Quando ele manifestou, amarrei ele e mandei ele entregar o que era. O que é que tem aí? Por que ela está ficando endemoniada? Ela é minha. Por que ela é sua? Eu fiz um pacto, ela fez um pacto comigo para eu dar muito homem para ela. Aí ele contou como é que foi o pacto que tinha feito, tudo que tinha feito. E que ela realmente era prostituta, né? Ela tinha vivido uma vida de prostituição. Então, o pacto que ela fez com ele estava cobrando dela. Aí eu mandei ela, fui fazer uma oração com ela para renunciar. Quando ela começava a dizer, eu renuncio, o demônio manifestava. Acho que foi 5 vezes. Você vai renunciar, vamos lá. Eu renuncio, aí o demônio pegava ela. Até que teve a hora que ele, demônio, em nome de Jesus, vai ficar amarrado aí e vai deixar ela renunciar. Aí quando ela renunciou, ele foi embora de uma vez e ela foi liberta. Graças a Deus. Então é isso aí. Tem coisa que a gente tem que quebrar as alianças, os envolvimentos com ele, né? Terceiro lugar, arrepender-se de pecados. Arrependa-se, tem pecado na sua vida, se arrependa, confessa, procure consertar, né? Outro ponto que nós vemos na vida das pessoas, né? Medo, orgulho, complexo de inferioridade, falsidade, incredulidade, insubmissão e amarguras. São áreas que a gente precisa buscar cura, buscar tratamento de Deus na vida da gente. E quarto lugar, precisamos fechar as brechas. Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 32. Nós precisamos romper, né? Fechar as brechas da nossa vida. Por quê? As brechas são o que dá vazão para o diabo. São as brechas que dão passagem, são as brechas que permitem com que o diabo entre e haja nas nossas vidas, né? Então, ele diz aqui, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. É importante isso. Qual é a brecha que tem na minha vida? Eu estou com brecha nos relacionamentos, eu estou com brecha na minha família, eu estou com brecha fazendo coisa errada, eu vou procurar consertar, vou procurar resolver na minha vida, né? Outro ponto, destruindo fortalezas. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois, amados irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós oferecemos a Deus, nós deixamos a nossa mente renovada todos os dias. Como é que eu renovo a mente? Estudando a palavra, orando, procurando aprender, confessando meus pecados. Amanhecer o dia, eu vou ter para separar um horário ali para falar com Deus, vou estudar a palavra de Deus, vou pedir para Deus mostrar, Senhor, o Espírito Santo, mostra os meus pecados. Ninguém, irmão, ninguém vive sem pecado, ninguém, não existe. Essa pessoa, fulano é anjo, não tem anjo aqui, não tem anjo. Nós pecamos por palavra, pecamos por pensamento, pecamos por omissão. Quando nós nos omitimos de ajudar alguém, nós estamos pecando, entendeu? Então todos nós pecamos, somos pecadores. Então nós temos que todos os dias nos limpar na presença de Deus. Tem uma frase que diz assim: limpo não é aquele que nunca se sujou, limpo é aquele que mais se lava. Entenderam? Limpo não é aquele que nunca se sujou, limpo é aquele que mais se lava.
É a história do fariseu e do publicano, né? Do publicano. O publicano estava lá. O publicano era acusado de ser traidor da nação, de roubar a nação, de fazer um monte de coisa. Aí ele estava lá orando e falando: Senhor, eu não sou digno de falar contigo, não tenho coragem nem de levantar a cabeça para falar com o Senhor. E o fariseu estava lá: Senhor, eu não sou igual a esse publicano, eu jejum, eu dizimo, eu faço isso. Aí Jesus falou: qual dos dois saiu justificado? O publicano lá, que não tinha coragem nem de levantar a cabeça, ou o fariseu que estava lá se gabando porque jejuava, porque dizimava, porque não sei o quê. Quem saiu justificado? Quem saiu digno? O publicano. Por quê? Porque ele reconhecia sua miséria. O fariseu estava se achando, né? Ele estava se achando perfeito demais. E o outro estava lá se achando o cocô da pulga do cavalo do bandido. Então, assim, destruindo fortalezas, nós precisamos cuidar da nossa mente. Cuidamos da nossa mente assim, estudando a palavra, meditando na palavra, orando, louvando a Deus, escutando música de adoração ao Senhor, adorando ao Senhor, não é? E entregando nossa vida como sacrifício vivo, o verdadeiro culto a Deus, né? E, por último, o auxílio dos anjos. Nós temos o auxílio dos anjos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos, ministros, né? E os anjos, eles se manifestam, irmãos. Os anjos, eles têm poder de materializar coisas, né? Os anjos se manifestam. Nós tivemos muita experiência, né, na Ocidental. A gente começou a ter uma experiência bem violenta com essa questão dos anjos na igreja. Quando meu filho Jefter estava para nascer, um anjo apareceu e falou claramente para mim que aquele filho meu era um menino, ia ser um menino, não era um menino, era um menino, e nasceu um menino, né? Então, assim, também, na época, ela até estava tendo campanha eleitoral, né? E na hora, o anjo apareceu para mim e falou que o presidente da República ia ser Fernando Henrique Cardoso. E foi Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? Então a gente teve umas experiências assim. Eu quero ter de novo, estou dizendo, Senhor, estou me preparando aí, porque é uma área bem pesada, bem forte para entrar. Mas é bom, é gostoso, né? E ali os anjos estão aí, para nos servir. Para nos servir. E eles trabalham na igreja. Eles trabalham na igreja. Amém? Em nome de Jesus. Então Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. E não quer que nos associamos com as trevas. Amém? Então não tenha medo. Você tem autoridade. Mas eu pequei. Pede perdão ali para Deus, Senhor, em nome de Jesus. Porque tem gente que não expulsa demônio porque tem medo do demônio contar o pecado dele. Mas a Bíblia diz que tem pessoas... santidade não é padrão para expulsar pecado. Demônio não, irmãos. Santidade nunca foi padrão para expulsar demônio. Você vai levar remordosa. Você vai levar pancada se você tiver com brecha. Mas mesmo em pecado você tem autoridade para expulsar demônio. Eu desviado, lá, uma pessoa lá na Ceilândia me chamou, né, porque eu estava fora da igreja, tudo. Uma pessoa me chamou para ir lá, para conversar comigo. Um casal de missionários me chamou para eu ir lá almoçar com eles. Que eles queriam conversar comigo, para eu voltar para a igreja, para eu me reconciliar. Aí quando eu cheguei na porta, escutei o barulho. Pá, pá, prato para um lado, panela para outro, né? Aí a empregada deles veio me receber na porta. Na hora que a empregada deles abriu o portão para mim, para me receber, na hora que ela abriu o portão, ela caiu endemoniada na minha frente. Aí eu, amarrado em nome de Jesus, eu assim, desviado. E o demônio ficou lá, amarrado, com a mão para trás. Falei, o que está acontecendo aí, demônio? Fala aí, em nome de Jesus, vai entregar logo aí. Aí ele entregou. Ela deu o nome da mulher que tinha recebido, ele tinha recebido farofa, cachaça, pimenta, para destruir aquele casamento. E eles estavam lá, o casal brigando, o missionário brigando. Então você vê, eles fazem isso para destruir o casamento bom
vê um casal unido, então a mulher cresce o olho no seu marido, ela vai lá e chama o Exu daquele lá e quer derrubar você. Vê você bem financeiramente, chama lá o Exu lá e quer derrubar você. Entendeu? Então, ali na hora, quando eu entrei lá, aí depois que eu expulsei o demônio, eles correram e foram ver, ficaram assustados. Aí eu falei, bonito, vocês me chamaram para me converter, vocês estão precisando se converter. Vocês estão precisando se converter. Então é desse jeito, a gente tem que ter cuidado. Né? E nós temos autoridade. Ah, porque eu expulso o demônio, eu vou para o céu. Não. A Bíblia diz que muitos que expulsam demônios vão dizer para o Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei em línguas, em teu nome curei os enfermos. Jesus vai dizer o quê? Aparta de mim que eu não te conheço. Aparta de mim. Então não é dom, não é o dom que vai fazer eu ir para o céu. Agora o dom é para quem tem fé. Você tem fé? Busque a Deus, Deus vai usar você. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. E vamos pedir a Deus ousadia. Eu quero ousadia do Espírito Santo. Eu quero autoridade. Eu quero, Senhor, ter um reconhecimento, clareza da autoridade que há em mim, como servo de Deus, como ministro de Deus. Eu quero autoridade, eu quero exercer a minha autoridade no nome de Jesus para libertar as pessoas. Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar os cativos. Amém? Então nós fomos chamados para libertar os cativos. E Deus vai usar a gente para libertar os cativos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço nesse momento pela tua palavra. E quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha aqui, derramado a tua unção, derramado o poder do Espírito Santo, venha quebrando toda a cadeia. Senhor, qualquer demônio que estiver alojado aqui em nosso meio, que ele se manifeste na autoridade do nome de Jesus. Senhor, todo demônio incubado, que ele se manifeste em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nós fiquemos aqui com demônios incubados em nosso meio. Que o teu Espírito, que o teu poder se manifeste, que os teus anjos venham, Senhor, agindo. Oh, Remanassurianda Ramachai. Vem quebrar toda a opressão. Vem quebrar agora, Senhor. Vem destruir toda a cadeia. Vem, Senhor, rompendo. Vem operando na vida de cada um dos teus filhos. Vem usando a autoridade, Senhor. Vem dando autoridade para expulsar, Senhor, para pisar serpentes e escorpiões. Oh, Remanassuri Calabás. Remanassúria. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu te agradeço, a Deus.